pegar a palavra dele após votação, ver se ele falou com alguém, se não falou, mas é um nome importante porque foi um dos nomes que encabeçou aí também essa debandada, né, essa saída de diretores da comissão Augusto Melo aí a sair da direção. Então esse é um nome bem importante. O Vigliotti fez bem em tentar abordar, lá se ele vai falar ou não é outra coisa, mas o Vigliotti fez bem em tentar abordar e tentar extrair alguma palavra do Rosalá, pelo menos nesse primeiro momento. Então vamos aguardar aí para poder saber. Então, de nomes, o meu caro Rafa Jacobucci e Vigliotti, se vocês puderem me ajudar, dos nomes das pessoas que já passaram no clube, que estão nessa lista, que deixaram aí o Esporte Clube Corinthians Paulista na gestão Augusto Melo. Claro, a gente vai colocar também o Andrés, né, que é o ex-presidente, que é um dos nomes importantes, porque a questão do cartão corporativo é uma das questões que está batendo forte. Aliás, Márcio, nesse momento. Pode Márcio, falar. Ele chegou aqui no Parque São Jorge, abriu o vidro, apontou e falou bandido. Bandido. A gente estava até comentando aqui com os colegas se ele quis direcionar para a imprensa ou somente para um colega nosso de profissão. Mas ele abriu o vidro, apontou e usou o termo bandido, o ex-presidente André Sanches. Para quem ele apontou o dedo, você tem mais ou menos ideia assim, na direção de quem foi? Quem eram as pessoas que estavam próximas? Estava o próprio Vigliotti próximo, o Poggioli e o Fábio Lázaro. O Fábio Lázaro foi a pessoa que ele direcionou. Só que o Fábio Lázaro ficou na dúvida se foi em relação a ele ou se foi em geral. O Vigliotti está confirmando que foi em geral. Então, ele entrou no estacionamento, o vidro dele estava aberto, aí ele fechou e usou o termo e falou, isso daqui é tudo bandido. Apontando para a imprensa. Não, calma, Jacobucci, a gente tem que ter calma, porque assim, a gente começa com um dizer e daqui a pouco já vai aumentando, então assim, calma. Às vezes também, ele pode ter dito bandido pro próprio Augusto. Tá e não adianta, a gente relatar o fato, mas não dá pra gente saber pra quem foi, do que foi. Começou bandido, agora já virou todos bandidos, então calma. Às vezes foi até uma forma de expressão, porque tá saindo, essa questão do cartão corporativo, o nome dele tá sendo um dos nomes que está sendo apontado aí no Corinthians sob investigação. Dependendo como for essa investigação, isso aí vai sair das mãos do clube e ir para um fórum criminal. Então, até por isso, acho que o desabafo de bandido, acho que não foi pra imprensa em si. Claro, a gente tá muito no achismo aqui, que a gente não tem ainda certeza pra quem ele falou. Mas às vezes pode ter sido até pra os próximos conselheiros, pode ter sido pro Augusto, pode ter sido um desabafo de sair falando. Mas são palavras fortes proferidas pelo ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso mostra um descontrole também no momento que tá. Então o momento não é bom pra ninguém. É um momento assim caótico e nervoso para todos os lados. Então, meu caro Rafael Jacobucci, como eu disse aí, a gente viu nas imagens que o Rubens Gomes é um dos nomes que já estavam lá dentro. O Gomes já saiu, o Rubão já votou? Não deu para ver nenhuma movimentação. Até conversando com o nosso primeiro convidado aqui, que tinha votado, o Luiz Carlos, ele comentou que o Rubão ainda estava na parte interna do Parque São Jorge, conversando com algumas lideranças do seu grupo, tá até fazendo campanha, mas tentando convencimento para o sócio. Mas o Rubão, por enquanto, permanece do lado interno do Parque São Jorge. Só trazer uma informação importante, o pessoal entra pelo estacionamento, tipo um credenciamento, eles colocam uma pulseira laranja e depois alguns entram para a sede social para iniciar a votação. Mas há uma pulseira laranja de identificação para a votação, aí você consegue ter acesso ao ginásio do Esporte Clube Corinthians Paulista e fazer o procedimento. Beleza, meu caro Rafael Jacobucci. Seguindo aqui com você, ó, o Rubens Gomes já tá lá dentro. O Rosalá Santoro acabou de entrar também, ainda não saiu. Então, da lista das 12 pessoas que estavam ligadas à gestão Augusto Melo, são 12 pessoas. 2 pessoas já estão nas dependências do clube, mas ainda não saíram com a questão da votação. Então, tem alguns desses nomes aqui que eu vou citar para você, Jacobucci, já entrou, já votou e já saiu, que são os casos de Fernando Alba, Yun Kili, Fernando Perino, Fabrício José Vicente, Cris Gambaré, Leonardo Pantaleão, Marcelo Mariano, Suzy Miranda, Pedro Silveira e o Thales César de Oliveira. Algum desses nomes entrou? Mas vai lá, Jacobucci, primeiro você com o pessoal. Estou com o Mauro Kaufmann, ele foi diretor do Esporte Clube Corinthians Paulista, é associado. Tá aqui, ó, diretoria.
Diretor administrativo de 2006 a 2009. 2009. Na gestão do Alib. Eu fiz a doação de todos, eu tinha uma rede de loja de imóveis, eu doei todas as beliches e as camas e os armários para todos os jogadores na época. Eu fui diretor também. E agora eu venho para tirar esse safado daí. O senhor é conselheiro vitalício ou não? Eu já fui conselheiro, não sou vitalício, mas sou sócio remido. E pela sua experiência dentro do Parque São Jorge, qual é a tua visão hoje do Conselho Deliberativo? Olha, eu acho que é um conselho bom. É lógico que não dá para fazer milagre em função do que está acontecendo, tem vários problemas, mas eu gosto do conselho, eu acho que é um conselho ativo e eu estou satisfeito, sinceramente. Eu acho que é bom. Lógico que tem uma série de coisas que estão acontecendo, mas acho que pode melhorar. Vamos começar primeiro tirando esse cara aí. O senhor foi diretor administrativo na gestão Alberto do Alib. Alberto. E pegou um pouco do Andrés. Peguei um pouco do Andrés e meu pai também era diretor na época do falecido Vadielu. Meu pai também foi diretor ainda há muitos anos atrás, ele faleceu. Mas aqui a família é toda corintiana. Eu, meu pai, meu neto, todo mundo corintiano pra caramba. Agora, me explica uma situação até para os mais novos. Pois não. Nosso internauta, sobre a situação do Alberto do Alib em 2008, porque ele renunciou ao cargo, né? Teve uma situação semelhante à de hoje, depois a renovação Transparência entrou em 2008, com o próprio Andrés, que foi vice de futebol do Alberto do Alib na era MSI. Explica um pouco para o nosso internauta entender como foi aquela situação política na ocasião, que é um pouco semelhante à atual. Bastante semelhante, realmente é uma realidade. Eu vivi isso porque eu estou com 70 anos e eu participei disso ativamente. Inclusive o atual presidente que está, o Osmar Stabile, ele também estava junto. Ele pisou na bola do Alib também. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa, para não falar idêntico, porque não é idêntico, porque o do Alib é uma pessoa de status, tudo. Agora, teve problemas com a filha dele, tudo, uma série de coisas que é só ir no Google olhar e você vai ver a realidade. Mas realmente você tem toda a razão. Houve esse problema sim. Mauro, parecido. O senhor, como sócio, ex-diretor administrativo, você enxerga essa situação do cartão corporativo em relação ao Duílio, o próprio Andrés e o Romeu Tuma Júnior, na sua última entrevista coletiva, ele fez um ofício para o próprio presidente Osmar Stabile de extinguir o cartão corporativo. Você, como associado, como você enxerga esse cenário? Eu enxergo positivo, tem que acabar com isso. Realmente não tem que ter cartão corporativo. Eu acho que o presidente ele tem que exercer a função dele independente, ele tem que não precisar de dinheiro de ninguém, ele tem que ser um cara estável, ele não pode se pegar nada do clube, a gente não deve tocar em nada do clube. O que é do clube é do clube. Sou totalmente a favor. Na tua visão, dá para ter entendimento que tem que punir o Duílio e o Andrés? Desde que seja comprovado. Isso é importante falar. Tem que ver a fundo se é comprovado. Eu não posso dizer nada porque eu na época, tanto do Duílio como do Andrés, eu não participava do Corinthians. Agora eu tô mais participativo. Eu vim da eleição desse Augusto aí que foi um lixo e agora eu tô aqui para tirar ele. Pergunta que eu venho fazendo para todo associado. É claro que o sócio não vai, caso o Augusto seja empinchado, o sócio não vai ter poder de voto, e sim o conselho somente em 2026. Mas se o sócio tivesse o poder de voto nesse cenário, tanto situação, oposição, te passa credibilidade para votar nesse cenário político? Olha, eu tenho que votar porque eu tenho que tirar o cara. O cara não tem condição de ficar, ele acabou com o Corinthians. Não, mas uma situação, um cenário para eleição, uma nova eleição. Uma nova eleição seria interessante, né? Realmente, se a gente pudesse participar. Mas tem que ser fechado pelo conselho. Então vamos aceitar o que o conselho escolhe. No caso, seria provavelmente o Stabile, situação. Eu gosto do Stabile muito, conheço ele, acho ele muito correto. Acho ele um nome muito bom. Agora, eu não sei o que o Antônio Roque Cittadini. Seria um bom nome? Muito bom nome. Muito. Eu conheço ele também. É um nome espetacular. O Corinthians é ótimo. Gosto. O senhor vai votar então? Vou agora. Obrigado, amigão. Foi um prazer, viu? Obrigado. Dando um abraço pro Neto, que eu acho que o Neto... O que eu assisti ele no Pacaembu, Deus me livre. Um abraço. Um abraço, mano. Obrigado. Boa votação. Tá aí trazendo um ex-diretor administrativo da época da gestão, Alberto do Alib, né? Foi a gestão mais vitoriosa da história do clube, mas no final do seu mandato, com quase 90 anos de idade,
ele acabou pedindo renúncia na situação caso MSI, e é uma situação bem semelhante com a de hoje, né? Ele não teve esse processo de impeachment, ele renunciou. Mas caso seja empichado, teremos uma nova votação para o ano e meio de mandato à presidência do clube, feita pelo Conselheiros do Esporte Clube Corinthians Paulista. É uma situação bem complicada, de fato. O Corinthians vive um meio caótico, um turbilhão político. Não é de hoje, né? Teve a questão do Alib, como disse o Rafael Jacobucci. Teve também em 2004, 2005, a questão da MSI, também que culminou no rebaixamento do Corinthians em 2007. Agora vive o Corinthians nesse momento aí caótico também. Desde 2023, mais ou menos, o Corinthians vive multa atrás de multa com os jogadores e agora culminando nessa questão de presidente como réu, ex-presidente do Corinthians como ex ou atual, vai depender de hoje, né? Pode falar, Jaco. Eu vou até trazer aqui, ó, você comentou sobre as faixas, agora os Gaviões da Fiel vai estender uma faixa nesse exato momento, já colocou aqui dentro na portaria do clube de estacionamento, e agora está colocando aqui perto da loja, em cima da loja de conveniência que tem do Parque São Jorge. Vou virar aqui, ó, ver se dá para enxergar legal. Aqui a faixa. Dirigentes e ex-dirigentes, vocês acabaram com o Corinthians. Aí tem uma segunda faixa aqui, ó, mostrando Augusto, para o bem do Corinthians, vaza. E aqui em cima da loja de conveniência, dá pra ver legal, Márcio? Que eu não consigo ter o retorno da imagem. Essa segunda ali... sim, a de cima não, ela tá cortada. A de cima? Se puder levantar um pouco dá pra mais... Ver não, dá mais teto. Dá pra ver agora melhor? Não, dá mais teto. Dá pra ver agora melhor? Não, pode subir mais. Tá cortado. Pode subir mais? Tá cortado. Vamos ver aqui, ó. A gente só consegue subir que o agora? Corinthians vai pagar. Ah, tá. Então vou subir mais aqui, ó. Agora sim. Aí, Márcio, ó. Agora entra sim. O Corinthians vai pagar uma das faixas. Aí ó, tem uma aqui ao lado, expulsão para todos culpados das dívidas. Então são as faixas, primeiras faixas de protesto e manifesto dos Gaviões da Fiel, aqui na sede, aliás, em frente à sede social do Corinthians. Vamos ver se eu consigo trazer algum membro dos Gaviões para a gente bater um papo, para falar sobre esse protesto, sobre esse manifesto que deve iniciar daqui a pouco aqui no Parque São Jorge. Pode falar com a gente aqui rapidinho? Beleza, tranquilo. O pessoal tá arrumando aqui para iniciar o protesto em relação a essa situação política, viu, Márcio Reis? Vai dar para trazer as primeiras faixas estendidas aqui no Parque São Jorge por parte das organizadas, especialmente os Gaviões da Fiel. 10h30 da manhã, então a gente vai aguardando a hora que tiver realmente a manifestação, a concentração de torcedores na frente do Parque São Jorge, que aí vai ser da maneira como a gente está acostumado a ver, muitas faixas, bandeirões, protesto, muita batucada, mas realmente hoje o torcedor vai comparecer em grande peso. Foi feito um comunicado dentro das organizadas para que tivesse realmente essa manifestação de torcedores aí na frente do Parque São Jorge. Então a gente vai acompanhando, algumas figuras já passaram, figuras importantes, a gente de olho para poder ver se pega as palavras do Rubens Gomes, o Rubão, e também do Rosalá Santoro, que dessa lista de 12 pessoas que eu passei pro Jacobucci, são as 2 pessoas que estão aí. Então a gente aguarda ainda o Fernando Alba, o Yunquili, o Fernando Perino, Fabrício José Vicentim, Cris Gambaré, Leonardo Pantaleão, Marcelo Mariano, Suzy Miranda, Pedro Silveira e o Thales César de Oliveira. A gente aguarda essas pessoas dessa lista também para poder saber, porque é importante a gente pegar a palavra deles, porque são as pessoas que estavam na gestão Augusto Melo. Então, se essas pessoas estavam na gestão e saíram da gestão, hoje é importante a gente saber como que vai ser o pensamento deles, se o voto vai ser de fato para permanência do Andrés ou para permanência do Augusto Melo, se é para saída do Augusto Melo, se tem algum nome em mente para uma terceira via, quem sabe, a futura presidente do Corinthians. Então hoje é um dia muito importante para a gente poder saber se vai ter contradições nas palavras dessas pessoas, se voltaram atrás ou não, que é importante para o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dando mais uma passada aqui no chat. Pode falar, Jaco. Pode falar, Jacobucci. Opa, tá me ouvindo? Perdão, Márcio. Eu acabei de conversar com o torcedor dos Gaviões, que acabou de votar
saiu da sede social. Eu perguntei, tem um horário para o manifesto de vocês? Então ele falou, das 9 às 5 horas da tarde. Não tem um horário previsto para começar. Pode começar daqui a pouco, lá pro final do dia. Então o pessoal já está começando a estender a faixa, mas não tem horário específico para começar esse manifesto por parte dos Gaviões, tá? Não, beleza. Então, pelo menos a gente já sabe que vão comparecer, mas não tem um horário previsto, um horário fixo, ainda não se tem. Exato. Mas a gente segue aguardando aqui para poder saber em qualquer momento, qualquer informação. Se aparecerem, é óbvio que Henrique Vigliotti e Rafael Jacobucci vão nos chamar para poder passar todas as informações. Dando mais uma passada aqui no chat, o Antônio Amaral tá por aqui. Some do Corinthians, Pinóquio, referente ao Augusto. Tô chamando ele assim, que na época de campanha foi assim que ele foi chamado pela própria Renovação e Transparência. O Lucas Isler tá falando das 9 às 17, é isso mesmo, das 9 às 17 horário de votação. Lembrando que tem mais de 11 mil sócios, né? No Corinthians tem uma lista, o Vigliotti já mostrou essa lista de 11 mil pessoas que podem estar votando, mas acreditamos que não são todas que vão votar. O Fábio Jacobucci trouxe que a estimativa é porque a gente chutou logo no início, 5 mil a 6 mil pessoas devem estar votando, e vai levar um tempinho ainda para poder ser apurado, porque o voto vai ser em cédula, não é na urna eletrônica como foi feita a eleição. Então aí demora um pouco também a apuração referente a isso. Hendrick Fernando tá falando fora mentiroso, falando referente ao Augusto. Bom dia, quais jogos vocês vão transmitir hoje? Salve! A gente vai passar também essa cartela de jogos para vocês hoje também, tá? Fique tranquilo que a gente vai passar tudo isso hoje na nossa transmissão. O Preto Louco tá falando, se tiver culpa, sai fora. O DJ Christian Bale tá falando acesso negado, aí brincando, né? Referente que é torcedor de outro clube, tá brincando com o Corinthians nessa situação. Renan Vitor tá falando, Augusto melhor que Andrés, fica Augusto Melo. Então tá aí, a gente tem, como a gente tá trazendo, né? A gente traz os dois lados. Tem torcedores, conselheiros que querem a permanência do Augusto Melo na presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista, assim como tem torcedores e conselheiros que não querem que ele permaneça, que saia, e aí tenha uma nova eleição, que o processo é esse, né, Rafael Jacobucci? Caso ele seja exato. hoje, Márcio, pode falar. Márcio, me dá 5 minutos, o Ale e o Fantasma estão vindo por aqui. Eu vou tentar abordá-los para ver se eles falam aqui com a Rádio Crack Neto 17. Vai lá, a palavra, o toque é todo seu nesse momento. Então, só passando enquanto o Rafael Jacobucci vai tentando falar com as lideranças das torcidas organizadas aí do Corinthians, o processo é esse. Em caso de empichamento do Augusto Melo, são 40 dias para uma nova eleição, aí novos candidatos, tem uma nova eleição para poder saber se vai ter ou não aí uma votação para poder saber se vai ter um novo presidente ou não. Existe até um consenso de que talvez, né, dependendo como for, caso seja empichado de fato o Augusto Melo, uma força comum aí em bem do Corinthians que o Osmar Stabile continue, né, na liderança do Corinthians, na frente do Corinthians. Pode falar, Jacobucci. O Ale e o Fantasma já passaram por aqui, eles vão votar nesse exato momento. Eles estavam conversando com o associado, seguindo o protocolo deles e tal. E aí, conforme disse anteriormente, né, o que acontece? Eles são credenciados, utilizam uma pulseira laranja para poder votar, ter acesso ao ginásio. Então, o pessoal que entra pelo estacionamento é credenciado, saem pela portaria e entram pelo saguão principal do Parque São Jorge. Foi exatamente o que o Ale e o Fantasma fizeram nesse exato momento, estão indo votar agora no ginásio do Corinthians. Então, daqui a pouco vão falar com a gente, deu um sinal positivo, vão falar. Para ser bem sincero, provavelmente, quando tiver a manifestação, viu, Márcio? Esse deve ser o cenário. Mas vão falar com os profissionais da imprensa, o Ale e o Fantasma, o presidente dos Gaviões, Ale, e o Fantasma, vice-presidente. Mas quando eles terminarem a votação, seria bom, né? Quem sabe tentar extrair alguma palavra deles para saber o que eles falaram com os associados, qual foi a conversa com esses associados, né? O tom da conversa, se, não sei, combinaram alguma coisa entre eles, se tem uma chapa lá dentro. É bom tentar entender como que tá o cenário também referente a essa questão da votação e conversa que eles tiveram com os associados nesse momento. Porque hoje, qualquer informação que tivermos assim é super importante pro dia de hoje, que é um dia que muda a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E como a gente já falou, meu caro Rafael Jacobucci, esse é o primeiro de 4 processos de impeachment que tem o Augusto Melo. Então é 1 de 4. Vamos supor que ele consiga permanecer. Tem alguém importante aí, se eu consigo trazer aqui. Isso, nesse exato momento, trazendo aqui. Acertar. Eu tenho convicção de que a gente deve vencer. Agora, se com margem larga ou margem curta, pouco importa.
vencendo é o que interessa, porque é o Corinthians que será o beneficiado.